Aí nós temos a linguagem oral, a escrita, a voz, a audição, a fluência. É tudo o que determina para que isso ocorra corretamente. Fluência a gente também acaba colocando ali a gagueira, que também acaba estando na linguagem oral. E funções estomatognáticas, que são as funções que a gente usa para estar comendo, mastigando, deglutindo. E se tiver alguma alteração, nós vamos estar trabalhando. Vamos estar detalhando sobre cada uma delas. Então, na linguagem oral, nós vamos estar tratando neste momento sobre a voz. Pode passar. A voz. O que é a voz? A voz é um som que determina e faz a comunicação entre as pessoas. A voz, além de transmitir informações, ela também transmite emoção. Se eu começar a ficar ofegante, eu estou nervosa. Então, a voz, se você está lá do outro lado, minha mãe me liga lá de Rondônia. Oi, filha, tudo bom? O que foi, mãe? O que aconteceu? Eu já sei que minha mãe está triste. Tenho certeza que isso acontece com todos vocês. Fala com o netinho, fala com a filha que está longe. O que está acontecendo? Não é intuição. É porque a gente conhece pela voz. A gente não consegue disfarçar o que está sentindo. Se a gente está chateada, se a gente não dormiu bem, a voz passa a emoção também. E é uma característica de cada um. Posso estar onde for, pode ter voz parecida, mas não é igual. Tanto é que hoje em dia tem mecanismos de segurança, que é pela digital, pela íris do olho e pela voz. Porque voz pode ter parecida, mas não é igual. Em nenhum lugar do mundo vai ter uma voz que nem a minha. Posso mudar o que for, mas as minhas características não mudam. E como é que funciona a voz? Como é que a voz sai? Esperar um pouco o pessoal para ajeitar. A voz, ela só funciona se tiver ar. Então nós precisamos ter uma boa respiração. Se a respiração, ela está aquela respiração pela boca, o tempo todo a gente está pela boca, o que acontece? A gente começa a cansar. Se a gente começa a cansar muito, a voz começa a ficar mais rouca. Todas as características, então, o ponto principal que existe uma voz boa, de boa qualidade, é uma boa respiração. Uma boa respiração é uma respiração pelo nariz, com a ajuda abdominal, né? É uma respiração. Se não existe, a pessoa chega e faz uma respiração profunda. Não existe isso aqui. A respiração, a gente tem o diafragma, ninguém nem conhece o diafragma, coitado do diafragma. O diafragma é um músculo que tem aqui embaixo do nosso pulmão, que a gente respira, e ele tem que dilatar, a gente tem que fazer barriga, para que a gente use toda a capacidade pulmonar. Então, tem que ter uma boa respiração. O ar vai estar subindo, ou vai estar saindo, e vai passar pelas pregas vocais. Para que aconteça isso aqui. As pregas vocais vibrando, só vai faltar a gente fazer a configuração do som. B, B, A, Ba, Ba. Então, eu estou fazendo configuração com os meus lábios. Se eu quero estar falando qualquer outra situação, e se eu não tenho ar? Não adianta a configuração sem ar estar passando pela prega. Então, é um mecanismo divino que nós temos que a gente nem pensa como é que funciona. A gente já passa a conhecer um pouco mais do nosso corpo. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre os cuidados. Os cuidados para que tenhamos uma voz excelente, para que a gente possa cantar, louvar a Deus e estar falando da palavra dele. Nós temos que ter cuidados. Eu vou estar falando daqui a um pouquinho, mas o aquecimento e o desaquecimento ninguém conhece. Quem faz louvor, então para quem vai estar falando bastante no dia, para quem é advogado, para quem é pastor, radialista, professor principalmente, ninguém conhece isso. Mas todo mundo vai para a academia e tem lá os seus 5 minutinhos de estar alongando, né? O que acontece? A voz, ela precisa de também ter seu alongamento. Se você vai estar falando N vezes durante o dia, eu vim correndo, mas eu vim fazendo o meu aquecimento, porque eu sei que eu vou falar bastante. Só vou pedir um pouquinho de água, que ainda vou falar muito, vou precisar estar me hidratando. Então, o aquecimento, o que é? Você está fazendo um exercício antes, para que você tenha uma boa qualidade vocal durante um bom tempo que você vai estar falando. O aquecimento básico, eu falo para todo mundo, ele não tem
Dedicação. Obrigada. Alguém falou, eu captei, não sei se foi o anjo, então. É a vibração da língua. Está começando a ficar rouca, faz a vibração da língua que funciona. Para qualquer voz, para qualquer timbre, a vibração, sem ser aguda ou sem ser grave. Só isso aqui. Faz 5 minutinhos, se é muito, 1 minutinho já é o suficiente para que vocês tenham uma voz aquecida. E o desaquecimento também, que assim como alongou, faça o desaquecimento. Então vamos à higiene vocal. Vamos estar falando só sobre figuras. Bebidas alcoólicas e drogas no geral. É porque... Pode deixar aqui, obrigada. O fumo, vocês vão reconhecer uma voz do fumante quando ela começar a falar assim: oi, bom dia, como é que você está? É uma voz de fumante. Isso aqui é uma voz de fumante característica. Porque é uma voz grave, é uma voz demasiada. E aquece. A fumaça, principalmente quando eles tragam a fumaça, ela aquece muito a prega vocal. E a prega vocal começa a produzir muco. E o muco começa a pesar na prega. Obrigada. E aí a prega começa a ficar rouca. Uma situação é quando você acorda. Você acorda, você não falou ainda, você está com uma voz mais grave, porque tem bastante muco. Aí a gente fala bastante, vai falando, ela vai trabalhando, vai vibrando e para de ter a produção de muco. Não é que para a produção, é que você está soltando, está liberando isso aí. E a bebida alcoólica, porque não é bom nem para o nosso corpo. Né? Então imagina para a nossa prega que é bem sensível. Pode estar pensando. O gargarejo. O que eu leio em revista, até da fonoaudiologia, que fala que o gargarejo é bom, não existe assim, uma porcentagem que eu estou te dizendo. Mas eu falo para não fazer o gargarejo, porque não sabe fazer adequadamente. O que acontece? Se você está com dor na tua perna, você não vai estar fazendo exercício com a perna. Você vai estar relaxando, vai por ali uma bolsa de água quente, você não vai estar trabalhando essa perna. Por que é que a pobre da prega vocal tem que estar trabalhando? Além disso, está tensionando, está jogando para cima. Pior ainda, são duas coisas ruins, né? E a terceira coisa ruim é que me coloca um sal, coloca aqui mais, vinagre, limão. Pensa comigo, a prega é mais ou menos como se fosse aqui a região da bochecha. Bem sensível, né? Mordeu, dói pra caramba isso ali, né? E então pensa o seguinte, que a prega é mais sensível que isso. Se a gente coloca esse tipo de condimentos, a gente põe um salzinho ali e depois você para para comer. Porque uma salada, não existe isso. É muito agressivo para a prega. Se você tem tem o costume de estar fazendo isso, para hoje. Hoje você tem conhecimento de dizer, não posso estar fazendo gargarejo. Pode ser gargarejo com água, tá? Mas gargarejo com sal, com limão, com isso e aquilo, põe um azeite depois. Não faça isso, porque está prejudicando muito a prega. É muita agressividade junto, tá? Contraste térmico. Contraste térmico, tanto com o corpo, tá aqui, tá quente, vai lá para frio, ou ao contrário, com o ar-condicionado ligado. A gente trabalha muito com o pessoal da rádio e eu falo assim para eles. Trabalha muito em local fechado, tem tapete e ar-condicionado. Falei assim, olha, já é muito ácaro ali, né? Tem muito fumo, tem muito cheiro. Ainda tem um ar-condicionado que solta também, então coloca uma bacia de água para poder tratar. Não estou pedindo para não usar, porque no calor que a gente está hoje em dia é demais, né? Mas coloca uma água, bebe bastante água para estar hidratando. Na sala de aula fala bastante, tem que estar hidratando, tá? Vamos mudar. Estou falando rápido porque tem outras coisas que eu quero estar dando mais ênfase, mas se vocês tiverem alguma pergunta, pode levantar que eu vou, porque vai ter alguns assuntos juntos, tá bem? Estimulantes. Aqui eu já vi alguém tomando chimarrão, não vou apontar.
Por que o chimarrão, eu assim, nunca vou para o Rio Grande do Sul, então eu nem vou falar de chimarrão, né? Mas olha onde eu vim parar, gente. Né? Eu sinto mais fora, eu estou aqui na fronteira. E o porquê do chimarrão? O chimarrão, além de ser uma erva estimulante, vocês tomam ela muito quente. E eu não estou falando de muito quente para mim, estou muito quente para vocês. Porque a minha secretária me dá um chazinho, eu dá, daqui a meia hora eu tomo. E a dela está morna, assim, está muito quente ainda. O que acontece? O Rio Grande do Sul e o Sul, no geral, é um dos maiores índices de câncer de laringe. Isso é sério para vocês. Para mim também. Mas isso é muito mais sério para vocês, porque vocês têm esse costume de mamadeira. Em vez de mamadeira, chimarrão. Né? Então a preocupação é porque a laringe, se tem câncer, não tem infecção. Tem aquele aparelho que já está se usando, mas não substitui. Não substitui uma qualidade de vida. Aí as pessoas chegam, mas muita mudança na minha cabeça. Eu disse, tá bom, toma 6 vezes, toma 3 agora. Faz a metade. Vai diminuindo aos poucos, até que não tenha dependência daquilo. Que é difícil, né? Eu imagino que deve ser difícil para vocês. Assim como é difícil preparar o cafezinho também. E o cafezinho é outro estimulante muito. Olha, se eu fosse falar do café ou do chimarrão, eu acho que o chimarrão ainda é pior. Ainda é pior porque tem partículas ali da erva que vai junto. E o café, chocolate, no geral, ele estimula muito a produção de muco. Se eu vou estar falando hoje, eu não vou estar comendo nada que venha do leite e nada que venha do café. Então, como é que vai ser meu café da manhã? Vai ser um suco, uma fruta, uma torrada, vai ser isso. Até porque a gente tem que, né, o porquinho. Mas nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos nos alimentando. Ao sorvete, o sorvete pode? Digo que pode, porque eu também sou filha de Deus, eu também gosto de sorvete. Mas se eu vou tomar um sorvete, eu não vou saindo abusar agora, depois não vou fazer abuso vocal. O abuso vocal, eu sair gritando, eu sair cantando, eu vou ter que falar daqui a um pouco, eu não vou tomar um sorvete. Porque eu estou esfriando para poder aquecer depois. Pensa no trabalho que eu estou dando para a terra. Tá? A gente não tem o costume de estar pensando que o nosso corpo precisa de um cuidado, que ele é eterno. Ele não é eterno. Se a gente não cuidar dele, ele não vai funcionar como foi feito para funcionar. Tá? O que nós devemos fazer então? Beber bastante água. No mínimo 2 litros? No mínimo 2 litros. É difícil, né? Meu irmão, ele ensinou um método assim, compra uma garrafa de 2 litros e anda contigo. Tem que tomar essa garrafa de 2 litros no dia. É difícil para mim porque eu passo falando. Não sei também, às vezes nem para ir para o banheiro, então o trabalho é corrido. Aprendi o seguinte, cada local que eu vou tem um copo de água. Cada sala que você vai, professor, que você vai falando, tem que ter um copo de água que está hidratando durante a fala. E a água não é importante só para estar hidratando. Agora eu vou fazer um parênteses que ninguém sabe ainda. A água não passa pela prega. A gente se engana e fala, eu estou hidratando a prega. Não, eu estou hidratando o corpo no geral, que vai estar indiretamente hidratando a prega vocal, que é o que funciona, que é a garganta, vamos falar assim. Eu estou fazendo gargarejo, mas não vai passar ali na prega, porque o que acontece? A prega está aqui, depois da prega, vai direto para os pulmões. É um caninho que tem que estar no pulmão. Se acontecer de qualquer coisinha para o pulmão, a gente morre. Né? Tanto é que acontece uma coisa, alguma coisa no lugar errado, a gente tosse, que é o mecanismo de defesa que nós temos. Tá? Então, tudo que a gente bebe, tudo que a gente ingere é só para o corpo. Vai vai pelo sangue. Tá? Ter uma forma de repouso fundamental. Se a gente não dorme bem, no outro dia você está com aquela voz acabada. Você não consegue alcançar o que você conseguia no dia anterior. Uma boa noite de sono é você dormir 8 horas. Para que o corpo descanse. Tá? Alimentação. Fiquei pensando, vou colocar umas figuras bem chamativas, né? Mas vai ser bem na hora do almoço. Né? Você não
não vou procurar muito não. A fruta e a verdura, isso aí é bom para a saúde, mas no geral, se a gente vai falar bastante, se a gente come uma comida mais pesada, o que acontece? A gente fica tendo aquele fluxo o dia todo. Enquanto eu estou falando, eu vou... Um minutinho. E eu não consigo falar. E aquele ar que volta, chamado arroto, ele tem junto, ele tem partículas de ácido. É o mesmo ácido que deveria estar no nosso estômago, está vindo para cá. Que não tem preparação para esse ácido. O único ácido que a nossa boca tem que suportar é o ácido da saliva. Também é muito forte. Nosso corpo é tão perfeito que se o ácido do nosso estômago for passar em qualquer outro tecido, corrói. O único tecido que suporta o ácido é o estômago, é o tecido que reveste o estômago. Tá? Então aí a gente pensa no churrasco, que delícia. Mas eu pensei só por causa da salada que está ali atrás, tá, gente? Não foi por causa do churrasco, não. Na verdade, churrasco é bom, mas no final de semana, que a gente não está trabalhando, durante a semana que tem correria, o estômago da gente pesa, que está falando depois. Tá? O que acontece? Aí a gente está trabalhando 2 vezes, aí o corpo joga para o nosso cérebro o seguinte: preciso trabalhar para o que está precisando agora. Se está precisando falar, então eu paro a digestão e mando energia para o que está precisando, que é a fala, para os pensamentos, tudo é energia. Tá? Então a gente está respirando, a gente está gastando energia. Né? Então por isso que eu falo, olha, não vamos comer comidas pesadas. Não é por não pode. Pode, mas evitar no momento que você vai estar falando mais tarde. Tá? Um bom descanso, um repouso, isso aí é durante o dia. Tá? É dormir bem, se alimentar bem, se hidratar e ter um repouso. Se a gente fala, o professor tem aquele intervalo, né? Agora quem é advogado, quem está na sessão, tem intervalo, eu imagino que deve ter. Só que a gente não para naquele intervalo que tem, né? A gente tem que estar falando. Então, para um bom cuidado, fazer um repouso de 5 minutinhos, se você vai estar falando 6 horas, faz um repouso de 5 minutinhos no intervalo de 2 horas. É o suficiente. O repouso é você estar falando mais baixo, você está falando, se expressando muito. Tá? E a maçã? Eu coloquei a figura da maçã porque é muito interessante o que tem de gente que fala, ah, maçã é bom. Eu recém falei que nada passa pela prega. Se a gente vai comer uma maçã, então você come maçã que é bom, porque você está rouca, é muito bom. Não é porque é bom a maçã, a fruta. O que é bom é a mastigação. E quando você está mastigando, ó, eu estou relaxando. Quando eu vou engolir, eu estou descendo a minha laringe, estou descendo a minha garganta. Quando a gente fala muito, principalmente quando a gente canta bastante, a laringe fica aqui em cima. Depois a gente não alcança aquela voz, aquele agudo que deveria alcançar. Porque ela já está lá no extremo dela. Quando você está bebendo uma água, quando você está comendo uma maçã, você está descendo com um movimento de deglução. Engoli, já baixei a laringe, a gargantinha da gente, tá? Já baixou. É o suficiente, é um exercício suficiente para que você descanse e relaxe. Além do mais, ela tem bastante suco. Então, no geral, qualquer fruta é bom. É só porque a maçã a gente tem que mastigar bastante ela e depois tem que engolir e dar tem suco, tá? Diferente do que algumas outras frutas que tem a pera, em geral. Então, nós temos que ficar atento quando? Começar a ficar rouco por muito tempo, ficar sem voz, sentir ardência na garganta. Falei bastante, cantei bastante. Nossa, eu estou com ardido na garganta. Vou fazer um gargarejo aqui, isso é bom. A gente não deve fazer isso, tá? A gente vai buscar um otorrino. A forma não vem depois, tá? A gente vai buscar um otorrino porque
está muito tempo pouco, se a rouquidão está persistindo, se tem muito aquele cigarro que é aquela tosse, constantemente está agredindo ali. A rouquidão também é um sintoma de que você já está com nódulos na prega. Aí a gente vai deixando. E vai criando características que mais tarde, somente com tratamento vai ser só cirúrgico. Para não chegar neste ponto, a gente no início começou a ficar rouco muito tempo, perdeu a voz, está sentindo ardência, vai procurar um otorrino para que ele faça uma avaliação mais detalhada, ok? Então uma voz boa é uma voz clara, é uma voz limpa e é uma voz firme. É uma voz que passa confiança, que passa o que você está querendo, o que você está sentindo. Isso é uma voz boa. Então, nós vamos passar alguma pergunta sobre voz, porque eu estou mudando de tema agora. Diga. Com relação ao contraste sistêmico, eu pergunto assim, eu acho que eu entendi, mas de qualquer forma eu quero uma certeza. Quando eu estou me alimentando, um alimento quente, sim, e tomo uma bebida gelada, fria, contraste. É contraste. Prejudica. 2 vezes. Primeiro, porque você está tomando líquido. A gente não deve estar tomando líquido durante a digestão, porque pesa na digestão. A digestão que duraria ali seus 40 minutos, vai passar a durar 1h30. Porque tem que ter a separação do líquido, porque o estômago ele vai fazer a separação do líquido. Primeiro é o líquido, depois vai fazer o sólido, a alimentação muito pesada. Então ele vai parar, a gente tomou o líquido, vai parar, começar tudo de novo. Né? Então está prejudicando 2 vezes. E além de ter um contraste térmico. E eu não coloquei ali a figura, porque é bom você me falar isso, porque eu lembrei sobre o refrigerante. Refrigerante, além dele ser geralmente também gelado, tem o gás. E o gás estimula bastante o bendito aporto que a gente tem. A gente comeu, né? E o ácido que tem no refrigerante prejudica bastante. Não é que está prejudicando a prega, eu vou estar falando detalhadamente isso, porque tem bem um arroto junto e no arroto que vem as moléculas. É isso que prejudica. Tá? E na adolescência, geralmente tem aquela função de estar forçando o arroto, né? E a gente não sabe o que prejudica. Pode perguntar. Está respondido? Tá bem, né? Sobre o gargarejo. Gargarejo. Vamos lá. Aqueles antissépticos bucais que fazem, eu recomendo fazer o gargarejo. Não entendi? Os antissépticos bucais. Ah, sim. Não precisa estar fazendo gargarejo. Só o bochecho. Só isso que é o suficiente. Você vê na embalagem. Por isso que eu falei, tem revista de fonoaudiologia que fala para fazer o gargarejo. Né? É que isso virou um senso comum tal que a gente não tira isso. A gente tem, eu falo que tem porque eu sei que tem. Dentista também fala. Assim, mas olha, eu luto contra isso porque acaba sendo um senso que ninguém está tirando. Que nem eu tô louca de estar falando aqui para vocês sobre o chimarrão. É uma coisa que é difícil para estar tirando de vocês. Mas eu tenho que estar falando. Assim como eu tenho que estar falando sobre gargarejo. Tem estudos que falam só sobre gargarejo. Só que o que acontece? A gente leva isso para a sociedade, daqui a um pouco vocês vão estar ouvindo falar mais forte do que isso, mas você já tem a consciência sobre esse assunto. E isso há muito tempo eu já estudei e questionava sobre estar forçando, porque a gente tem um exercício de relaxamento e alongamento, que é estar jogando o rosto para um lado e para o outro, por causa do músculo daqui, né? Então o que acontece? Quando a gente vai jogar a cabeça para trás, a gente faz aqui e puxa, porque a gente fala, a gente fica muito tenso aqui. Puxou, e atrás a gente abre a boca, não é fechada, não é assim. Põe a cabeça para trás, com boca fechada. Vocês vão estar sentindo que puxa bastante, agora abre a boca. Relaxou, né? O gargarejo, apesar de ser com a boca um pouco aberta, mas você está tensionando, está puxando para trás. Tá? Está respondendo sobre gargarejo? Eu posso fazer mais uma pergunta? Pode sim, mas só um minutinho que ele estava aqui apontando já. Chimarrão. O chimarrão é com água, não, como chia.
Sim. Não ferveu. Está quase no 100. Qual seria tem o tererê, né, que é água fria, né? Gelado, sim. Sim. E Os dois estão errados. Estou falando de chimarrão